eu uso essa expressão, né? O gestor da qualidade normalmente está num deserto, né? E ele não é um pedinte de água, né? Ele não está pedindo água para os outros. Ele é um pregador. Ele está com uma cuia cheia d'água, distribuindo em conta-gotas um pouco do conhecimento e pedindo que essas pessoas também tenham a sua cuia d'água e também possam distribuir, né? Ajudar a molhar o deserto, que é a gestão da qualidade. Olá, tudo bem? Este é o QualiTalks, um podcast que ajuda você a descomplicar a gestão da qualidade. Eu sou Adriana Sartori, redatora do blog Qualidade Simples. E eu, Ivan Gonçalves, especialista em gestão da qualidade. E nessa temporada teremos você no Divã com Ivan, né, Ivan? Você trazendo para a nossa terapia os dissabores e desventuras que você vive na gestão da qualidade. Então vamos lá, aproveitando que a gente já falou disso, vamos introduzir esse tema da nossa segunda temporada, porque a nossa primeira temporada, como vocês devem lembrar, foi de causos de auditoria. A gente sempre trouxe uma vivência que o Ivan teve em alguma empresa que ele auditou, analisamos essa vivência sob o olhar normativo, né, erros, trouxemos boas práticas e agora a coisa mudou, né, Ivan? Agora nós vamos entrar no lado um pouco psicológico, eu diria, da gestão da qualidade. A gente recebe muitas angústias aqui, a gente é alvo de muitos questionamentos, o que fazer em determinada situação, embora a empresa esteja atendendo a norma, o profissional se sente de alguma maneira desprestigiado, angustiado, e nós vamos comentar como isso pode ser tratado, as origens dessa angústia, desse descontentamento e como esse profissional pode se libertar, digamos assim, desses problemas. Sabe aquela coisinha que você pensa, nossa, isso eu preciso levar para a minha terapia, preciso discutir com alguém, preciso desabafar, preciso colocar para fora? Esse é o momento, né? Esses 15, 20 minutinhos semanais, nós vamos trazer uma forma prática de você reverter alguma coisa que está te incomodando ali. Afinal, todos nós aqui somos profissionais e sempre tem alguma coisa que aperta, né? Por mais que tudo esteja funcionando no dia a dia, né, Ivan? Perfeitamente, mesmo que você tenha que pedir no final demissão da empresa, mas vamos resolver o seu problema. Não é essa a ideia. Sempre tem um caminho, sim, né? E a ideia é que a iniciativa parta inicialmente de você. E de fato, aí se a coisa não mudar, talvez, né, a decisão final seja essa mesmo. Mas a ideia é trazer dicas práticas para que você possa iniciar essa mudança, acabar com essa dor, acabar com essa tristeza, né? Vamos trazer o tema de hoje, então? Vamos lá. Ivan, eu sou gestor da qualidade, gestora da qualidade, e eu estou aqui carregando sozinha o piano da qualidade. Eu chego para uma outra liderança, ela tá nem aí. Chego no operador, tá nem aí para mim. A qualidade parece que não se cria aqui na minha empresa. Eu faço treinamento, faço melhoria, gerencio não conformidade, faço auditoria, mas parece que a qualidade não sai do quadrado da qualidade. Essa dor que eu trouxe aqui, como se fosse minha, ela é muito comum? Muito comum. Eu diria que a cada 10 profissionais, se a gente fizesse uma estatística, 10 têm esse problema de uma maneira mais ou menos acentuada. Então é muito comum nas organizações. Obviamente que a gente vai discutir um pouquinho sobre os fatores que trazem esse problema e também não só apresentar o problema, mas sugestões para a solução. Mas é algo que me incomoda particularmente muito, porque eu já passei por isso também. Eu trabalhei como gestor da qualidade em uma organização. Obviamente que o nível de maturidade da organização te dá uma resposta diferente, né? Organizações mais maduras, que entendem o sistema de gestão da qualidade
como uma ferramenta mais complexa e que envolve o envolvimento de todos, a resposta da empresa é outra. Do que aquela empresa que está começando e que erroneamente alça alguém como gestor da qualidade sem preparo e sem voz. Então, são fatores que a gente vai discutir um pouquinho mais hoje, mas que trazem essa angústia e que normalmente eu começo perguntando, quando a gente está falando com esses profissionais, primeiro, se ele gosta do que ele faz. Porque a gestão da qualidade, primeiro, não é para todo mundo. As pessoas que começam a querer entender, estão abertas ao entendimento, ao conhecimento da gestão da qualidade, começam a se envolver, começam a ver que essa metodologia é maravilhosa, mas existem os desde que é aplicada corretamente, desde que tenha comprometimento de todos, desde que haja um direcionamento único pela organização para chegar a um determinado ponto. Então, ela é complexa, porque ela depende de várias pessoas. A gente já falou disso em outros episódios, em outros momentos, mas a pessoa que trabalha com isso, se apaixona por isso, se ela gosta disso, isso é um fator que atenua um pouco a angústia, atenua um pouco esse sentimento de isolamento, né, ou esse sentimento de sobrecarga de trabalho. Então, eu acho que o mais importante no nosso bate-papo de hoje não é falar só sobre essa angústia, porque essa angústia é real, ela existe, né? São os profissionais que se sentem isolados, né? Eu uso essa expressão, né? O gestor da qualidade normalmente está num deserto, né? E ele não é um pedinte de água, né? Ele não está pedindo água para os outros. Ele é um pregador. Ele está com uma cuia cheia d'água, distribuindo em conta-gotas um pouco do conhecimento e pedindo que essas pessoas também tenham a sua cuia d'água e também possam distribuir, né, ajudar a molhar o deserto, que é a gestão da qualidade. Então, mais importante do que isso é conversar um pouquinho hoje, para a gente chegar nas soluções, conversar um pouquinho dos fatores que causam essa angústia. Eu acho que o nosso bate-papo vai ser bem interessante por isso. Sim, acho que você sempre fala, já vi você falando em outras ocasiões, que a qualidade, ela não é amiga, né? Não está aí na empresa para ser amiga, né, dos dois setores, da organização. Amiga no sentido assim, de passar a mão na cabeça para erros. Acho que essa imagem do pregador também, ela traz muito isso, né? Ela acolhe, sim, mas não passa a mão na cabeça, né? Ela entrega o que precisa ser feito, né? Isso, o gestor da qualidade, ele não tem que ser mau e nem bom. Ele precisa ser justo. Justo com o quê? Justo com a norma. Justo com o sistema de gestão da qualidade. Então, o verdadeiro mantra, o verdadeiro guia é a norma ISO 9001, obviamente, né? Mas o sistema de gestão da qualidade, ele transcende, ele é muito mais do que a frieza dos requisitos normativos. O sistema de gestão da qualidade envolve comportamento. Isso. É aquilo que a gente fala muito, a cultura da qualidade. E como é que eu vou cobrar uma leitura ou uma escrita boa de uma pessoa que não sabe ler, ou de uma pessoa que não lê? Né? Então, quer dizer, à medida que você vai lendo, você vai aprendendo, você escreve melhor. Então, cobrar de alguém que não tem é muito difícil. E esse é o grande desafio da criação, do desenvolvimento da cultura dentro de uma organização. Por isso que eu sempre falo, implementar sistema de gestão da qualidade é fácil. Em que sentido? É estrutural. Eu monto uma estrutura de maneira simples, de maneira lógica. A gente tem até programas que orientam as organizações a fazer isso. De uma maneira lógica, de uma maneira simples e rápida. Em 6 meses eu consigo montar um arcabouço para que, em cima deste arcabouço, a organização cria cultura, que leva tempo. E aí, cultura da gestão da qualidade, ela leva pelo menos 3 anos, o primeiro ciclo de auditorias, para poder começar a nascer de fato. Porque você tem tendência, você vai vendo comportamentos, você vai corrigindo comportamentos ao longo desses 3 anos, e aí mais 3, mais 3, mais 3. Então, quer dizer, a cultura não é rápida. Então, esse é o outro lado da implementação de sistemas de gestão da qualidade.
Você implementa em 6 meses a estrutura. Sim. A cultura leva muito mais tempo. Né? A cultura, eu diria, ela vive de acordo com o tempo de vida do sistema de gestão da qualidade. Um sistema de 30 anos vai ter pessoas que vão estar começando e vão ter pessoas que estão maduras e preparadas e experientes na gestão. Então, nesse sentido, a gente sempre fala do profissional da qualidade. E esse personagem, esse cara, ele faz toda a diferença. Ele é o alvo do nosso Quality Talks, essa segunda temporada. Ele é o alvo de todas essas... Porque aqui a gente vai discutir as angústias que ele vive, os dissabores dele, e aqui a gente vai tentar trazer um pouquinho com a experiência que a gente tem do que pode dar certo. Pode dar certo. Isso. Porque esse dar certo vai depender de mudança de comportamento. De quem? Inicialmente dele. Se não partir dele, ninguém vai. Eu sempre digo, eu quero ser promovido. O que você está fazendo de diferente? Você está estudando, você está se posicionando, você está trazendo valor para as suas atividades, você está se fazendo percebido pela empresa? Não. Então ninguém vai bater na porta da tua sala e vai dizer, Ivan, você está promovido. Do nada. Então eu digo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ação e reação. Né? Isso. E é isso que a gente vai discutir nesse caso. Em muitos casos, esse profissional ele vai chegar numa empresa que sabe que precisa de um sistema de gestão da qualidade e por isso chamou esse profissional, né? Estruturou esse sistema, mas ao mesmo tempo ainda não está aberta ou não dá carta branca para esse profissional fazer a qualidade. Eu acho que essa é muito da dor. A empresa tem um sistema, tem uma equipe da qualidade, mas ela ainda escanteia esse profissional, não dá voz para ele, né? Eu sei que a qualidade tem que ter o prazer, e eu já escutei isso, de fazer esse trabalho de evangelização. Mas agora vamos para o lado prático da coisa. Né? Como é que você toma essa iniciativa nesse ambiente árido, desértico? Vamos lá. Primeiro, temos que entender um pouquinho o contexto, né? Qual é a organização que eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando numa organização que não tem sistema de gestão e que vai construir um sistema de gestão e eu sou o responsável pelo sistema de gestão? Sim, vamos pegar esse cenário inicialmente. Tá. Então, eu vou ser o responsável pela construção. Então, nós temos que olhar outros aspectos. Primeiro, eu tenho preparo, eu tenho competência, eu tenho entendimento do que eu tenho que fazer. Se eu não tiver, eu vou ter que buscar isso aí. Porque não é tentativa e erro. Eu posso buscar isso com consultoria? Posso. Eu posso buscar isso sozinho, fazendo um trabalho, estudando, tendo apoio de alguma organização que me ajude conceitualmente? Posso, mas eu preciso ter esse apoio. Segundo, e tão importante quanto, eu vou ter carta branca, como você bem colocou, eu vou ter carta branca da diretoria, vou falar uma palavra bonita que se fala, né? Eu vou ter o empowerment, eu vou ter o empoderamento para poder tomar decisões, porque um dos maiores erros que eu acompanho em algumas organizações eu sou lá o profissional que cuida do controle de qualidade. Eu estou na operação. Então, a minha empresa produz caneca. E a caneca ela tem que ser preta e a caneca tem que ter 2 milímetros de espessura. Essa é a especificação técnica do produto que eu produzo. E eu sou responsável pelo controle de qualidade. E aí eu estou lá no laboratório e chega a caneca amostrada lá na linha de produção para eu dizer se ela está conforme ou não conforme. Aí eu vou lá com o meu paquímetro calibrado, vou lá, faço a medição, compara com a minha especificação, a caneca tem que ser preta. Então o meu universo é produto. Sim. Eu não estou pensando em gestão, eu não estou pensando em estratégia. E aí, a alta direção, e aí, dentro da estrutura hierárquica, eu sou o analista da qualidade. Esse é o meu cargo, que responde para o gerente da qualidade, que responde para o diretor industrial, que responde para o presidente da empresa. Então, eu tenho 4 níveis hierárquicos. E aí entra, um dia iluminado, entra o diretor da empresa e fala assim, olha, o presidente falou que você, Ivan, a partir de agora vai ser responsável por implantar, já que você lida com qualidade, olha a leitura míope, né?
lida com qualidade, você vai ser responsável por implantar o sistema de gestão da qualidade. E aí, eu não vou sair dessa hierarquia. Primeiro, eu vou ter que responder pro gerente, que vai responder pro diretor, que vai responder pro presidente. E aí, a minha responsabilidade, a minha competência é técnica, é operacional, estou cuidando de um produto. Quando depois eu nem passo pela garantia da qualidade que olha a gestão, os processos. Eu já vou para a estratégia. E aí eu preciso ter voz. Eu preciso chegar e cobrar o meu diretor da gestão da qualidade, da área que ele é responsável. Eu preciso cobrar as pessoas. Por isso que a posição de um gestor da qualidade dentro de uma estrutura hierárquica é como um staff da presidência. Ele não está subordinado a ninguém, a não ser ao presidente. Ele é o olho, o braço do presidente da organização, ou da maior estrutura hierárquica da organização. E aí o que acontece? Esse coitado do Ivan, que fazia o controle de qualidade da caneca, vai chegar, vai olhar para a norma, vai ver a norma, eu tenho que fazer isso e tal. Qual é a primeira coisa que ele faz? Começa a querer procedimentar tudo. Padronizar. E ele não sabe que ele precisa ter processo definido, ele não sabe que ele precisa participar do planejamento estratégico para ver se as ações estratégicas estão voltadas para as partes interessadas, que é um requisito normativo. E aí ele começa a se angustiar, porque deram para ele uma responsabilidade além da capacidade técnica e além da voz, que ele não tem nesse caso. E aí esse é um dos maiores erros. Então, quando a gente pensa em estruturar, estou falando tudo no cenário que vai ser construído, né? Quando a gente pensa em imputar a responsabilidade para um profissional, primeiro tem que ver, porque quem faz controle de qualidade não significa que vai fazer gestão da qualidade. A qualidade ela tem 3 esferas. Gestão da qualidade estratégica, olha a organização, os movimentos estratégicos, garantia da qualidade, gestão de processos, controle de qualidade, produto. Então, olha só, o universo, né, que se descortina a partir do controle. Controle, garantia, gestão. E aí você pega o coitado do Ivan e tira ele de um universo pequeno, importante, mas pequeno, e joga ele no Coliseu junto com as feras, né? Agora a responsabilidade do sistema de gestão é tua. E aí esse coitado, que é subordinado ao diretor, vai ter que cobrar do diretor. Escuta, por que você não está atualizando os teus indicadores? Por que você não está tratando uma reclamação de cliente? Imagine como ele vai se reportar hierarquicamente. Então ele tem que ter essa isonomia, ele tem que ter essa autonomia lá em cima de olhar e dizer assim, eu sou a autoridade aqui. E para você conquistar a autoridade, num processo de construção de sistema de gestão da qualidade, você precisa estudar muito. Você vai construir o sistema, né? No braço, você vai ter que estruturar, ter essa responsabilidade. Mas, mais importante, você vai precisar ser respeitado. E aí, uma das condições mais importantes é se ele vai ter o apoio da alta direção. Obviamente que eu sei os episódios para frente que a gente vai, outras angústias, mas vamos falar num dos episódios da alta direção que não respeita, e isso acontece também, não respeita o próprio representante da direção. Eu não respeito o meu preposto. O que ele fala, eu desconsidero. Isso. E aí, como é que esse cara vai fazer alguma coisa? Né? Então a gente vai detalhar melhor isso, né? Como fazer isso. Agora, esse é um cenário. O outro cenário é quando você tem uma empresa que tem um sistema de gestão já estruturado. Bem ou mal, ele está rodando. E você passa a ser o responsável. Porque o teu superior foi embora ou porque você foi contratada. Vamos trazer a Adriana, que tem elevada competência, para ela ser gestora. Para evitar esses dissabores, de novo, nós vamos voltar num ponto crítico. O apoio da alta direção, a carta branca. Eu vou ter poder para me posicionar? Ou eu vou só escutar e eu peço, ninguém faz, e etc. Então, isso é fundamental, você se posicionar. Não existe gestor da qualidade que fica em silêncio. Esse
profissional, quando acontece algum problema relevante, ele tem que se posicionar. Eu não gosto da palavra culpa, mas quando alguém é responsável por algum desvio, esse profissional tem que ser chamado. Sim. E tem que ser posto isso na mesa, porque o que está em xeque é o sistema de gestão. É a chancela que a organização tem de mostrar para o mercado que ela produz produtos com preocupação voltada para atendimento normativo, atendimento de qualidade, etc. E quando isso é, digamos, uma expressão antiga, né, vilipendiado, ou quando isso aí é desconsiderado, você começa a jogar sujeira embaixo do tapete. Então é aquele diretor que não está nem aí, é o descaso que você falou, e que começa a trazer sobrecarga de trabalho. Porque você, normalmente, via de regra, esses profissionais são muito comprometidos. Porque eles aprenderam a duras penas que a gestão da qualidade é algo muito importante, traz muito resultado. E essa talvez seja uma das origens das angústias desses profissionais. Porque, poxa, será que só eu estou vendo a importância dessa ferramenta organizacional? Parece que é isso. E aí ele se angustia, porque ele fala, Adriana, você precisa fazer isso. Adriana, atualiza teu plano de ação, Adriana. Você tem que encerrar o teu plano de ação, porque eu vou ter auditoria semana que vem. Fulana, você não atualizou os indicadores. Está sempre cobrando. Digamos, o pedinte, né? O pedinte da qualidade, né? E quando, na realidade, ele deveria apenas ser o direcionador, né? Adriano, dê uma olhada lá, show, ficou legal, teus planos de ação, parabéns, é isso aí, ó, tá atualizado. Você está tratando, eu já vi que você está com aquele indicador fora da meta lá, mas eu já vi que você abriu o plano de ação. Show, é isso aí. Se você precisar de alguma coisa, estou à disposição. E não eu vou fazer o teu plano de ação, eu não vou atualizar teus indicadores. Não é isso que acontece na prática, né? Na prática, infelizmente, não. E aí vem outro problema que a gente vai discutir também no episódio, a sobrecarga de trabalho. Né? São fatos que trazem peso, uma angústia, um dissabor para o profissional, que se ele não gostar do que ele faz, fica muito tempo. Mas tem um conflito de autoridade. Você falou que na ordem hierárquica a qualidade deveria estar fora, né? Não ser subordinada a nenhum setor. Mas acredito que o fato de a qualidade acabar isolada, né, pode vir de um fator como esse, pelo conflito. Muito cacique para pouco índio, digamos assim. Eu sou aqui líder do meu setor, digamos aqui na operação, e aí vem a pessoa da qualidade, gestora ali, querendo me dizer como fazer as coisas. Rola isso, e isso acaba gerando, levando a qualidade a ser isolada? Na verdade, o que é importante entender, né? Eu tenho os processos, vamos imaginar que eles interagem horizontalmente. A qualidade, ela é a única área que tem um efeito transversal. Isso. Ela passa por todos os processos. Ela pode nem ser um processo, mas as ações delas, as atividades da gestão da qualidade, como elas têm uma abrangência organizacional, elas envolvem todos os processos. Então, a posição hierárquica do gestor da qualidade, ela é uma posição fora da estrutura hierárquica, ela fica pendurada lá na alta direção, porque ela representa a alta direção. A atuação dela é uma atuação de verificação estratégica e comunicação para a presidência da empresa, né? Vamos imaginar que essa seja a maior hierarquia. Por quê? Porque o presidente tem outras ações, mas ele precisa ter essa visão fidedigna do que está acontecendo. Uhum. Então, esse isolamento estrutural, né, dentro da hierarquia, não é ele que causa o isolamento do gestor enquanto esse profissional está fazendo a operação do sistema. Muitas vezes é comportamental, então muitas vezes é cultural da organização. E aí tem vários fatores, né? Então, se eu estou tentando, você é presidente da empresa, eu sou representante teu para o sistema de gestão da qualidade, eu estou interagindo com os meus colegas, e você de alguma maneira me descredibiliza, ou você não endossa aquilo que eu estou falando, como eu vou criar um movimento
de melhoria, um movimento que respeite a qualidade, se você, que é a autoridade máxima, não quer. Então, a gente tem que entender os cenários e, obviamente, esses profissionais, muitas vezes, eles estão dentro da organização, eles sabem onde estão pisando. Por isso que eu digo assim, eu estou chateado, Ivan, ninguém me respeita. Você se respeita? E o que é o você se respeitar? Você fala, você se posiciona, porque promessas são fáceis, né? Palavras ao vento, né? Então você vai lá para o teu diretor, legal, eu vou ser o novo gestor da qualidade? Tá, então eu tenho várias responsabilidades, eu quero saber até que ponto eu posso atuar. Ele tem que perguntar. E ter, assim, uma conversa franca, né? Obviamente, transparente. obviamente, vamos colocar obviamente. as cartas na mesa de maneira bem clara, né? Obviamente. Até que ponto você quer ir com a qualidade. Eu vou contar um caso que eu não era o gestor, mas eu era o consultor da empresa. E aí, conversa, né? Fechei o contrato com a organização, uma empresa de cosmético, e eu falei para o presidente da empresa, que gostava dessa parte de estruturação, falei, vamos lá, carta branca, então tá bom. Aí ele definiu uma profissional, uma farmacêutica, para fazer o papel de RD. Sim. Eu iria orientar, ela iria construir o sistema junto com todos, e eu ia dar todo o suporte cultural para que as pessoas pudessem entender. Então a gente fazia muita conversação com diversas equipes para levar todo mundo no mesmo nível. E tinha a parte operacional, a estrutural que eu estava falando, que a pessoa precisava fazer. Então eu ia lá uma vez por semana. Aí eu falava, fulana, precisamos fazer isso. Entendeu? Entendi. Semana seguinte chegava lá, vamos dar uma olhada. Olha, essa semana não deu tempo. Não deu tempo? Tá bom. Então, olha, precisamos fazer isso aqui é importante, senão não damos próximo passo. Beleza? Beleza. Na outra semana, não deu. Na terceira semana, eu falei assim, fulano, presidente, esta profissional não dá conta do recado. Ela vai comprometer a implementação do sistema de gestão da qualidade, porque existem movimentos operacionais que precisam ser feitos que ela não está fazendo. Então, eu não sei se você vai voltar ela para a posição normal, se você vai mandar embora, etc. O fato é que, para o sistema de gestão da qualidade, esta profissional não agrega. Essa é uma conversa que tem que ser franca em todos os momentos. Por parte, eu estou pegando um caso que o consultor está falando isso. Sim. Mas isso tem que ser feito dentro da organização pelo gestor. Olha, o sistema de gestão não está funcionando, eu tenho um diretor que não está se envolvendo, tem que falar nomes. Tem que falar nomes, porque com isso você respeita o sistema. Essa mesma empresa, só para contextualizar, nós montamos um comitê da qualidade, funciona muito bem, para que o RD compartilhe e traga essas pessoas junto, para que essas pessoas que representam os diferentes processos sejam multiplicadores desse conceito. Então, isso é uma ferramenta que funciona muito bem, né? A criação de comitês da qualidade. Sim. Com ata definida, com periodicidade definida. Então, nesse comitê, uma das coisas que é discutida são os KPIs dos diferentes processos. E esses KPIs precisam ser alimentados. Por quem? Pelo responsável do processo. E o responsável do processo nessa empresa era o diretor. E nós colocávamos, eu falava para a moça, para outra, para quem entrou no lugar dela, olha, precisamos manter atualizados os indicadores. Cobre dos diretores. Aí, um dia ela veio, olha, esse diretor não está cobrando, não está alimentando. Fala com ele, eu já falei 2, 3 vezes. Não fala mais. Não fala mais. Então, eu tenho que alimentar? Eu falei, não, você não faça isso. Não assuma a responsabilidade que não é sua. Não faça isso. Mas o sistema vai ficar frágil. Não tem problema. Mas nós vamos resolver isso aí. Na reunião, o presidente participava. E aí ela começou a apresentar. Então aqui, olha, agora temos aqui, desse processo, os indicadores não foram atualizados. E o diretor estava. Sim. E eu também estava na sala. E aí, acabou a reunião, o diretor ficou exposto. E aí ele chegou, veio cobrar ela na minha frente. Pô, você não pode fazer isso. Aí eu interferi. Falei, não, ela deve fazer isso. Não é que ela não pode. Ela deve fazer isso. Quantas vezes ela pediu para você atualizar o indicador? O sistema é de todos. Você precisa contribuir. E mês que vem, só para adiantar, mês que vem, nós vamos na mesma dinâmica, na mesma sistemática.
nós vamos colocar aqui os resultados. Se você lançar os resultados, a gente vai discutir os resultados. Se você não lançar os resultados, a gente vai expor para a presidência que você não lançou os resultados. E aí cabe ao presidente definir o que vai fazer. Então, são posicionamentos, são comportamentos que trazem uma insegurança muito grande para o RD no início. Pô, eu vou me posicionar, eu vou expor um diretor, mas por isso que é importante ele estar fora da hierarquia também. Isso. Porque eu vou botar o meu chefe fria, mas eu não tenho chefe, meu chefe é o presidente da empresa. Estou endossado pelo presidente da empresa. Então são atitudes que precisam partir do gestor da qualidade. Ninguém vai mudar isso. O que aconteceu no mês seguinte lá? O indicador estava atualizado. E no mês seguinte, tudo atualizado. Passou vergonha uma vez. E ia passar outra. Mas veja só, eu estava presente. E ele veio pressionar a moça. Entendeu? Obviamente que eu tive que interferir, etc. Mas é importante esse tipo de comportamento. Por quê? Porque aí você começa a construir a sensação de que você, gestor da qualidade, não é responsável por fazer a qualidade. Você é responsável por orientar para que a qualidade seja feita em todas as áreas. Isso faz toda a diferença, Adriana. E aí essa angústia de que eu estou isolada, que ninguém me respeita, essa começa a diluir, entendeu? Começa a assumir. Mas precisa ter este comportamento. Né? Olha, não está funcionando. Esse profissional não está me ajudando. Eu não estou dando conta. Sozinho eu não vou fazer. Eu não vou tratar aquela reclamação. Aquela reclamação de cliente é uma reclamação que está relacionada à área de produção. Não é comigo. Quer ajudar, quer que eu ajude na orientação ou na identificação da causa raiz, vamos aplicar metodologia, vamos sentar junto, vamos tratar, porque eu tenho a leitura, eu como especialista, eu tenho a leitura normativa, eu sei o que eu tenho que fazer lá no 10.2.1, né? Fazer aí a correção, Dá apoio, né? É isso aí, é o apoio. Porque você tem outras responsabilidades como gestor. Você tem que organizar a auditoria interna, você tem que capacitar auditores internos, né, quando não estão capacitados. Você tem que agendar e acompanhar a auditoria externa. Você tem várias... A análise crítica pela direção, você tem que estar presente, ajudar a elaborar a pauta, embora a norma já dê o direcionamento, mas as áreas ou os processos precisam estar presentes para trazer os resultados, enfim, uma série de... Você precisa estar presente no planejamento estratégico, para ver se as estratégias estão falando a língua das partes interessadas, né, das expectativas. Então, existe uma série de atribuições e responsabilidades. Você precisa assegurar que as áreas estão tratando as reclamações, que a satisfação está sendo avaliada. Então, a tua leitura é uma leitura bem abrangente, com especificidades, né, mas a operação não é tua, a operação é das áreas. E se você opera, se você faz, é como eu falo, o cavalo que baixa o pescoço coloca uma canga, né? Vamos montar em cima. Isso é do ser humano, é zona de conforto. Tá? Se tem alguém que faça, por que eu vou fazer? Deixa o cara queimar a cabeça. Então, não. Muita gente espera isso da qualidade, né? Mas eu quero dar uma amarração final para esse episódio, assim, em pontos. Como é que a gente pode auxiliar o profissional que está ali nos ouvindo a tirar o piano da qualidade das suas costas? Vamos lá. Primeiro, né, conhecimento, acho que você frisou bem, né? Ele estar preparado para exercer essa função. Ele saber o que é a atribuição da qualidade e o que é a atribuição da área. Ele ter uma postura um pouco de enfrentamento, né? Acho que você trouxe isso muito bem. Você precisa ser... Se posicionar, né? Isso não é atribuição da qualidade, isso é atribuição, sei lá de quem é, mas o profissional precisa ser claro em relação a isso, né? O que mais que a gente pode... Eu diria assim, o que eu faria? Primeiro eu tenho a leitura dos processos. Eu olharia, vamos imaginar que eu tenho lá 5 processos, eu olharia desses processos quais estão com fragilidade na resposta. Esse gestor aqui não me ajuda, aqui eu tenho sempre que estar atualizando o indicador, aqui eu tenho que estar atualizando o plano de ação, aqui eu tenho que ficar cobrando tal. E aí eu pontuaria
as dificuldades que eu tenho como gestor da qualidade em deixar o sistema de gestão compartilhado funcionando bem. Eu marcaria uma reunião com o presidente da empresa. Por isso que já é direto lá em cima. Se eu estou lá em cima é fácil. Se eu estou lá embaixo... Pois é. Mas e aí se eu falar assim para o meu chefe, né? Vamos imaginar que eu tenho 3 ainda antes de chegar no presidente. Olha, eu preciso falar com o presidente da empresa com relação a... O que você quer falar? Tá vendo? Já começa o filtro aqui, né? Não, deixa que eu falo. Deixa que eu falo, ninguém fala. Então, mas eu marcaria uma reunião, sim, mesmo e levaria... com a estrutura hierárquica, eu passaria, o sistema não está funcionando, isso está nas minhas costas, é uma responsabilidade minha, eu preciso tentar resolver. Fulano, o negócio é o seguinte, nós temos uma dificuldade aqui, estrutural, eu preciso resolver isso aqui, eu quero saber se eu posso contar com o teu apoio, eu preciso de uma palavra sua, fazer uma conversação geral, trazer esses pontos, trazer esses gestores de cada processo para uma reunião, para a gente falar, eu vou trazer para essa reunião como o sistema de gestão da qualidade deve funcionar, como ele deve ser compartilhado, como a cultura deve ser estabelecida, o que se espera de cada gestor, para que as pessoas também entendam o seu papel dentro do Isso, do que processo. É a atribuição. Porque é como eu estava falando, né? Se você não sabe ler, eu não posso pedir que você leia. Então, se você não tem conhecimento, e muitas vezes pode acontecer de o gestor não estar fazendo porque ele não tem conhecimento. Ele acha que não é coisa dele, ele acha que é o trabalho da qualidade. Pronto, então ele tem que entender. Isso. Ele tem que entender o que é de fato. E aí, uma reunião ou um treinamento de gestão para a liderança. Monta uma estrutura. Pessoal, olha só como é que funciona. Fala de uma maneira macro durante meia hora, 1 hora, 40 minutos. PDCA, olha aqui a gente fez o planejamento, você é dono do teu processo. Sabia que você é responsável pelo processo? Que um auditor pode te cobrar isso, isso e isso? Gestão de riscos, quando o auditor vem cobrar gestão de riscos, e você é dono do processo manutenção, por exemplo, o processo produção, quem vai falar de gestão de riscos do processo de produção? É você, não sou eu. Você entende isso? Você entende como fazemos a gestão de riscos aqui? Que precisa identificar, que precisa ter critérios. Você já identificou? Você conhece os riscos do teu processo? Não, pois é, não sabia que isso era comigo. Pois é, então isso é compartilhado. Ele vai perguntar resultados do teu processo, é você que tem que saber, não eu. Eu posso te ajudar, mas você que tem que fazer. Então, eu partiria primeiro com um posicionamento, ouvir da alta direção, posicionar a alta direção. Não está funcionando bem. Não está funcionando porque nós estamos com dificuldades aqui. Qual é a ideia? Vamos fazer uma reunião, me propõe a fazer um treinamento para a liderança, expondo as dificuldades, e essas reuniões, para aquelas empresas que não têm um comitê da qualidade, eu sugiro, crie um comitê, onde nesse comitê se discuta 2 coisas. Indicadores, o resultado mensal do indicador daquele processo, e tratamento de não conformidades, seja ou de clientes ou seja de processo. O que aconteceu esse mês? Esse mês tivemos uma peça não conforme. Como é que foi tratada? Só isso. Fale rapidamente, está sendo tratado, foi aberto. E aí você, como organizador dessa reunião, desse comitê da qualidade, se pergunta, abriram o plano de ação, analisaram causa raiz, abriram o plano de ação, está em andamento, precisa de alguma ajuda? Não precisa de ajuda. Vida que segue. Opa, aqui temos um indicador fora no teu processo aqui. Como é que está sendo feito? Então, para manter as pessoas antenadas. E isso funciona muito bem. Então, à medida que é criada uma estrutura de multiplicadores e você começa a trazer competência para essas pessoas e dar empoderamento para no processo delas, elas poderem atuar, isso te ajuda como gestora a minimizar essa sensação de que você está fazendo tudo sozinho. Tá? Então, são as grandes dicas nesse sentido. Gente, muitas dicas, acho que temos vários insights para os profissionais tirarem definitivamente o piano da qualidade das suas costas e dividirem esse, não é um fardo, não vamos dizer que o sistema não é um fardo, mas dividir essa responsabilidade com as demais lideranças, operação. Sem dúvida. Muito legal essa conversa, trouxe vários pontos, de fato não é uma coisa simples,
né? Não vai ser de uma hora para outra que gestores, analistas vão tirar, né, essa sobrecarga, esse sobrepeso do piano da qualidade, mas acredito que você já tem ali algumas rotas de fuga, né? Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui, né, Ivan? Se despede. Sim, desse primeiro episódio aí na segunda temporada do Qualitalks e esperando vocês no próximo episódio aí, na nossa próxima sessão de terapia. Exatamente. Então, contamos com você no próximo episódio. Assina o nosso canal para conferir, receber alerta. Deixa um comentário, deixa uma história. Você está passando por isso? Coloque aqui, a gente vai adorar ver, vai adorar comentar sobre isso com você e quem sabe até fazer um episódio disso também, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.